Paz e graça para você ligado no Vejam Só Entrevista. Prazer ter você na nossa audiência. Todas as sextas-feiras, nesse horário, estamos juntos esclarecendo algum tipo de assunto de interesse geral para o povo de Deus. E hoje, um interesse mais específico ainda para aqueles que têm algum tipo de responsabilidade no ensino das Escrituras Sagradas e das ciências teológicas. Normalmente são os pastores, né? Mas há muita gente que não é necessariamente pastor, que leciona na escola dominical, que preside grupos de sociedades internas das igrejas, né? Professores de teologia nas escolas que, graças a Deus, existem aí aos borbotões, né? E hoje nós vamos conversar sobre um assunto bastante novo, né? E que até pouco tempo atrás pouca gente imaginava que teria algum tipo de impacto. A internet, o advento da internet e de tudo aquilo que ela representa, tem ou não algum tipo de impacto ou influência nas reflexões teológicas e principalmente no ensino teológico? Aí você vai falar assim, lógico, a gente assiste a aula pela EAD ou então assiste os cursos no YouTube, tudo isso é pela internet. Mas nós não estamos falando apenas da transmissão de dados ou de aulas ou de informações por alguém, mas na produção da reflexão teológica e destas informações que depois serão divulgadas aí pelos meios de comunicação. Como que a chegada da internet tem trazido algum tipo de impacto? É sobre isso que nós vamos conversar. Me vem à mente alguns exemplos, mas eu vou deixar para citá-los depois. Quem vai conversar conosco, está estreando no Vejam Só Entrevista, é o reverendo professor Sérgio Ribeiro. Ele coordena o curso de História e também o curso de Teologia pela opção da EAD, né, Ensino à Distância, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, além de ser pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Paz e graça, reverendo, tudo bem, professor? Paz e graça, é uma alegria e um privilégio estar aqui nesse momento, nesse espaço, e discutindo um assunto interessante que alguns anos atrás seria impensável, né? Então, isso mostra como a sociedade é dinâmica, a tecnologia, ela produz transformações e agora a gente precisa refletir sobre essas transformações provocadas. Então, creio que é um assunto muito pertinente. O irmão pastoreia qual igreja? Isso, eu sou colaborador na Igreja Presbiteriana do Jardim Satélite, em São José dos Campos. O pastor titular da igreja é o reverendo Gustavo, né? E a gente faz parte lá da equipe que auxilia ele na condução do trabalho. Então, mais uma vez você vê, né, gente que se desloca de um município distante da capital paulista, São José não está encostado em São Paulo, né? E os acessos a São Paulo são cada dia piores, cada tenebrosos, para falar bem a verdade, né? Eu venho lá de Minas, eu sei bem como que é isso. Muito obrigado por ter vindo até aqui atender o nosso convite. A alegria e a honra, o privilégio são nossos. Reverendo, o senhor gosta da internet? Sim e não, né? Começar uma frase famosa do Humberto Eco, né? Que a internet, e ele usou uma expressão um pouco mais contundente, né? Deu voz, né? Deu palco, e aí ele coloca, né? Entre aspas lá, aos imbecis. Obviamente ele foi uma crítica ali, usou um sarcasmo. Não sei se é crítica, não, viu? Tá mais para constatação. Exato, né? Mas, por um outro lado, ela te dá acesso. Eu, por exemplo, como historiador, hoje eu faço pesquisas na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, no Arquivo Público Municipal de São Paulo, com um monte de material digitalizado, né? Revistas, artigos científicos, vídeos no YouTube que sejam interessantes, contatos com pessoas longe. Então, assim, você pode olhar o meio copo cheio, o meio copo vazio, mas é uma ferramenta, para o bem ou para o mal, muito poderosa. Reverendo, deixa eu pôr no ar já a enquete, antes que eu esqueça como vivo fazendo, né?
Vou fazer uma pergunta para você, uma pergunta hipotética, tá? Você vai refletir, não necessariamente naquilo que você está fazendo hoje, mas vamos pôr a pergunta, você vai entender. Caso fosse possível escolher, então, caso fosse possível, tá? Escolher que tipo de curso teológico você iria preferir, né? Então, se você tivesse todas as opções ao alcance da mão, as 3 que nós vamos dar, né? Qual você preferiria? Na verdade, são 2. A primeira é o curso presencial. Então, o que é o curso presencial? Você vai à escola todo dia, ou, sei lá, pelo menos uma vez por semana, né? Mas a ideia é um curso tipo faculdade. Então, você vai todos os dias a uma sala de aula, assistir a um professor de carne e osso, né? Lidando com alunos de carne e osso também. Esse é o curso presencial. Curso online é a modalidade nova, né? Que veio graças à internet. Então, você assiste às aulas, sejam elas transmitidas ao vivo, sejam elas gravadas, você assiste aí onde você está. Não precisa se deslocar a um outro local. Ou a questão é indiferente. Para você, tanto faz ser presencial ou online. Você não se importa com essa questão. Ao final dessa edição, a gente vai ver o resultado parcial da enquete. O senhor usa muito a internet no seu trabalho? Sim, eu trabalho já especificamente na Universidade Presbiteriana Mackenzie há 8 anos só com cursos à distância. Então, trabalho na concepção do curso, na implantação, na gestão e na coordenação. Então, acaba sendo algo de ofício, dia a dia, tá ali mexendo com centenas de alunos, com produção de material, né? E também, no caso meu, especificamente na minha parte de pesquisa acadêmica, na área de história, eu acabo utilizando bastante, né? Uma ferramenta. E tanto que quando chega, às vezes, final de semana, eu quero desconectar. Você tem que saber, senão você acaba confundindo o virtual com o real ali. Então, a gente tem que desconectar, senão a gente fica imerso e perde realmente essa conexão, né? Então, eu acabo utilizando, até mesmo por dever de ofício, profissão, necessidade. Então, com certeza, o irmão já experimentou na pele, né, as primeiras influências da internet na reflexão teológica. Sim. E na produção do material para o curso em si. Sim, sim. E é interessante que quando a gente fala, né, a EAD, né, a sigla diz educação à distância. E quando você pega os manuais, os estudiosos, eles colocam, e tem alguns que fazem algumas considerações interessantes. Quem foi o primeiro que começou com a ideia de cursos à distância, né? E aí, recentemente, lendo alguns, eles falam assim, tem o Instituto Universal Brasileiro, que mandava as apostilas, curso por correspondência. Você fazia e devolvia, era um curso à distância e tal, né? Depois você tem a telecurso primeiro grau, telecurso segundo grau. E eu achei interessante que um desses autores, ele menciona, um dos primeiros foi o apóstolo Paulo. E aí fala assim, o que são as cartas? Ô, louco. O que são as cartas? Ele não estava, mas ele fazia Romanos, né? Vamos pegar Romanos, o exemplo de uma das cartas de mais densidade teológica. Foi uma carta. Ele não estava presente. Ele escreve e manda. Alguém lá teve que ler e, com certeza, explicar. Tanto que Pedro ainda falou que era difícil algumas coisas serem entendidas ali, né? Então, essa questão de tentar superar distâncias, ela é muito, muito antiga. Agora, o mundo virtual, esse mundo online, ele maximizou isso aí numa escala que a gente não consegue dimensionar. No Canadá, que foi um dos primeiros países a fazer isso daí, né, você tem uma realidade grande, que é a questão densidade geográfica pequena para um país quase territorialmente tão grande quanto o nosso, a diferença é que metade dele coberto por neve. Então, teve que se usar como uma política pública para formação.
No Brasil, a formação de professores no interior, a Universidade Federal de Mato Grosso foi a primeira a fazer um curso de pedagogia pela internet, em parceria com as prefeituras, porque tinha que formar os professores, né? E aí, com diríamos assim, essa discussão religiosa, teológica crescente no Brasil, isso aí também ganhou espaço e eu vejo que a pandemia ela acabou tendo um impacto muito grande, né? Porque a partir daí dificilmente uma igreja não tem mais ali uma transmissão de culto, um estudo bíblico. Então, a pandemia ela veio ela quebrou alguns paradigmas, porque como é que eu vou alcançar, né? E com as redes sociais isso também se intensificou. E aí a educação, com esse crescimento do interesse por estudo teológico, algumas universidades, elas viram também, e universidades sem nenhum compromisso confessional, viram que ali também estava um espaço de você atingir, e é um dos cursos mais procurados. É interessante. Curso teológico? O curso de Teologia EAD é um dos mais procurados. A gente tem o curso, oferta outros cursos, por exemplo, com análise e desenvolvimento de sistema, gestão, tudo. Ele está à frente desses cursos como um dos cursos mais procurados. É muito interessante. Qual a explicação o irmão dá para isso? Olha, é algo que realmente eu tenho pensado a respeito. Eu acho que é uma conjunção de elementos políticos que nós temos, né? Querendo ou não, as influências teológicas, as concepções teológicas têm uma influência muito grande em direcionamentos políticos. As estrelas das redes sociais oferecendo cursos, palestras. Então, você tem hoje pessoas ali com milhões de visualização, né, que hoje a função, o ofício delas está ali. Né? Então, eu acho que essa popularização a partir de figuras, de nomes, né, ambiente político, essa religiosidade que ela está muito latente, né, no Brasil, essa discussão. Então, tem levado essa... E, no fundo, todo mundo sempre discutiu teologia. Agora se tornou um grande palco, né? Todo mundo. Quando a pessoa tenta interpretar um fenômeno, só que discutia em casa, discutia com os amigos, discutia na porta da igreja e tal. O que, na verdade, se criou agora foi um grande espaço onde se discute numa escala aí universal, né? E até fora do universo. Se o cara estiver lá na estação, né, espacial, ele está discutindo teologia, né? Então, eu acho que essa religiosidade ela está muito em torno disso daí. Então, o pessoal falava antigamente, de médico e louco todo mundo tem um pouco, mas de teólogo todo mundo. Quando você tenta explicar um fenômeno buscando uma explicação sobrenatural, de certa forma, você está fazendo ali uma interpretação teológica. Não necessariamente bíblica ou cristã. Sim, exatamente. Né? Quando a gente fala de teologia, né, que não precisa... Você tem teologias em várias áreas. O que é teologia em termos bem práticos? É uma resposta a um problema humano a partir de uma revelação divina. Quem é a divindade é outra questão. Mas se tem uma revelação ali, se tem alguma coisa que você vê como uma resposta transcendente, você tem um problema prático, você vai tentar solucionar aquele problema prático. Então, a pessoa está ali, de certa forma, já fazendo teologia, né? Agora, reverendo, como o nosso tempo é curto, né? Então a gente já vai... E o assunto é muito instigante. Vamos chegar nas questões mais sensíveis, né? Uma das coisas que a gente tem visto bastante no Ocidente, acho que no mundo todo, mas no Brasil também, de forma bastante aguda, é a influência das ideologias na construção das verdades. Né? Sim. Isso eu já estou com um bocado de tempo de vida e eu nunca tinha presenciado um impacto tão gigantesco da ideologia sobre a produção das verdades científicas. Na época, eu estudei História na USP, né? Isso há milhões de anos. E, na época, eu não sei se é a opinião do irmão, mas me parece, como historiador, que você vai concordar comigo. Na época, havia uma birra muito grande dos historiadores com os sociólogos.
porque os sociólogos escreviam como se historiadores fossem, né? Interpretando os fatos da sociedade de modo a construir uma explicação. Sim, né? sim. Então, já era um viés ideológico ali, né? Tanto é que eu sempre falo para os meus alunos, mas de onde você tirou essa informação? De um historiador ou de um sociólogo? Se for de sociólogo, pode descartar. Eu tenho preconceito mesmo com a sociologia. Agora, isso extrapolou para tudo. Agora, a ideologia, ela... Inclusive a própria teologia, ou não? Sim. E, assim, a briga dos historiadores, no final do século XIX, início do século XX, que a história fosse um campo de estudo específico, com metodologia própria, que era exatamente porque a filosofia, à época, trabalhava um aspecto assim, a essência, vamos supor, o que é o conceito democracia. Aí alguém ia lá e dava um conceito de democracia. Se perguntasse para o historiador, ele vai falar assim, em que época e em que lugar está se falando? Porque dependendo da época e do lugar, vai se ter um conceito diferente. Os primeiros cristãos imaginavam ali a vinda de Cristo para dias. Paulo falava, volta todo mundo trabalhar. Não vamos ficar andando de casa em casa, quem não quer trabalhar, que não coma. Né? Ele tenta a perspectiva escatológica muito ligada a uma perspectiva social que as pessoas tinham ali da sua realidade. Final do século XIX, você tem, né, na Europa, a Belle Époque, e aí foi exatamente onde você tem um surgimento ali, um desenvolvimento do pós-milenismo. Estoura-se Primeira e Segunda Guerra Mundial, cadê aquele mundo, né? Aquele paraíso que seria o palco para a vinda do Messias. E conversando com um colega, professor num seminário nos Estados Unidos, eu falei, como é que está o pós-milenismo? Ele falou, não, tá meio que renascendo. Eu falei, em que camada social? Ele falou, não, entre classe média para cima. Ele falou, tem todo sentido. Porque quem vai olhar para o mundo como está se tornando tudo, está vivendo uma realidade que aquela outra pessoa, numa condição diferente, não vive. E aí você tem ali o entre guerras, é por isso que vai surgir teologia da esperança, teologia, né, como... onde está Deus, né? Deus está atrás dos arames farpados dos campos de concentração. Né? Então, as pessoas às vezes não percebem que a formulação teológica dela está vindo carregada de vários elementos que estão contribuindo e ela nem... Né? Eu costumo falar para os alunos o seguinte... Confissão de Fé de Westminster, em que período que ela foi feita? Ela foi feita num período que não tinha rei na Inglaterra. Era o parlamento, era o período de Oliver Cromwell. Quando volta a monarquia, não se adota a confissão de fé na Inglaterra. Continua os 39 artigos para a igreja. E por quê? Porque a confissão de fé ela é muito mais, de Westminster, um peso muito mais parlamentar e não episcopal. E a igreja anglicana não era aquele sistema, né? Um sistema episcopal. Então, realmente, as pessoas não percebem aspectos científicos, teológicos, filosóficos, né? Ela não está sendo feita no vazio, ela não está sendo feita numa caixa hermética sem nenhuma influência, né? Não é aquela molécula que você coloca, fecha e manipula com luvas de proteção. Então, o tempo todo, até com um estado de humor e hormonal e tudo, está ali contribuindo para o que nós estamos pensando e escrevendo e dizendo. Mas a internet não acaba potencializando? Com certeza, com certeza. E mais, ainda se corre um perigo, porque hoje, né, os famosos algoritmos te direcionam. Então, a depender de uma busca que você faz, de um título de livro, na hora que você jogar num buscador, ele vai te direcionar. Quando Trump concorreu com a Hillary, eu vi uma pesquisa sobre como que eles direcionavam as postagens e redes sociais. Aí fizeram um mapeamento entre vermelho e azul, né? Vermelho era os republicanos, os azuis democratas, e como que eles lançavam, né?
Porque quando a pessoa ela vai seguindo um determinado perfil, você tem ali milhares de perfis, o próprio algoritmo ele vai direcionando e ele vai ver aquilo que ele entende que é aquilo, e ele começa a ver aquilo, ele começa a achar que todo mundo pensa aquilo. E o outro está vendo algo totalmente diferente. E aí chegava no momento que eles apresentavam um gráfico em que havia um cruzamento ali entre o vermelho e o azul. E eles falavam, né? Aqui que nós temos que fazer a postagem, porque aqui, se fizer aqui não vai adiantar nada, que esses aqui já estão convertidos e esses também. Então, aqui. Aí é o que a gente chama de bolha. Porque a pessoa, ela vai acessar e quando ela buscar, ela vai receber informações baseado no perfil que ela tem na internet. Porque quando a gente faz uma pesquisa por um produto, por um livro, por qualquer coisa, você vai deixando um rastro. Aquilo constrói um perfil. Constrói um perfil e na hora que você der um busca, eu quero saber sobre tal assunto. Vai ver exatamente aquilo que, de certa forma, vamos dizer assim, aquilo que você já quer ouvir. E isso é muito interessante, né? Seja político, teológico, esportivo, seja o que for. Mas é perigoso. Muito, muito. Conversando com um amigo que ele é assessor no Senado, ele é na área de tecnologia, e aí estava aquela discussão de urna eletrônica, é confiável, não é confiável, né? E ele falou assim, o problema não são as urnas, o problema é um passo antes, o problema está exatamente aí. Como que essas informações chegam naqueles eleitores que irão colocar a urna? Pode ser totalmente confiável. Ele falou, o problema é antes, né? E que realmente esse é o perigo da manipulação e que se discute tanto, necessidade ou não de regulação social e tal, né? Essas questões aí. Então, realmente, é uma caixa de Pandora, né? Que a gente chama. Ali você pode ter de tudo. Como é que o irmão viu? Pode ficar bem livre para responder. Toda a celeuma envolvendo o Elon Musk aqui no Brasil. Olha, particularmente, eu falei assim, eu tenho ultimamente filtrado muito o que eu leio, mas tem coisa que não adianta, você acaba lendo até por questão de ofício. Ele é dono de uma plataforma enorme. Isso daí, quando você é dono de um meio de comunicação, tanto que no Brasil a legislação diz que meio de comunicação é concessão. Uma TV, um rádio é uma concessão. Plataformas sociais, hoje, elas atingem mais, às vezes, do que um programa de uma TV aberta. Com certeza. Exatamente. Às vezes, um indivíduo ele tem mais seguidores do que uma denominação inteira, né? Isso entra na categoria de concessão ou não entra? É uma discussão que está em aberto. Então, é exatamente isso. A questão da liberdade de expressão e de opinião. Existe liberdade absoluta? Existe um direito que possa dizer absoluto? Eu posso falar o que eu quero? E qual é a potencialização disso? Então, por exemplo, a gente está falando do homem mais rico do mundo, que tem poderes para influenciar em governos no mundo inteiro. Ele também vende para países que são autoritários ou ditatoriais. Ele tem comércios no mundo árabe, tem comércios na China, tudo, que não tem um décimo de liberdade que se tem no Brasil. Ele brigou com isso lá ou brigou com isso aqui? É uma questão. Outra questão também é o seguinte, quem que vai ser diríamos assim, o tutor da população? É o judiciário que tem que ser o tutor? É o parlamento que tem que ser o tutor? Ou você tem que ter uma população bem instruída para ela saber dizer e fazer essa separação? Então, eu acho que a questão ela é um pouco mais estrutural mesmo, uma questão mais de base, né? Simplesmente, ao invés de ter alguém dizendo isso pode, isso não pode, isso serve, não pode, a população na sua educação de base, na sua formação, passa pelos púlpitos, passa pelo... Né, na igreja, há um tempo atrás, num sermão, eu falei sobre Aimaas, quando ele chega, ele quer dar notícia que Davi ganhou a guerra. E Joabe fala, não, hoje você não vai ser o portador da notícia. Não, eu vou. Então vai. Aí Davi, ele chega e pergunta, né? Salve ao rei, né? Aí Davi fala, como vai o meu filho
Absalão, quanto a isso eu não sei, ó rei. Eu vi aqui uma coisa, eu vi aqui uma outra, aí depois vem alguém e dá a resposta correta. Então, essa que a gente chama de fake news é algo que já vem há muito tempo, né? Então, eu vejo que a responsabilidade não está só no ente público, mas essa formação do indivíduo crítico, capaz de, né, desde a pré-escola, ok, de onde você viu, quem disse, quem falou, quem contou, qual é a fonte. A Bíblia fala nisso para sermos criteriosos em tudo, né? Então, eu vejo que tem excessos na questão de se limitar, né? Porque o governo de plantão é que vai dizer esse pode, esse não pode. Então, muda o governo, não. Agora, esse que não pode. Então, esse é um problema sério. E também tem os excessos no caso da plataforma, que até antes dele entrar, antes dele comprar o Twitter, um grupo grande de funcionários fez um manifesto dizendo dos perigos e tal, e ele simplesmente foi lá e comprou agora, e esses funcionários nem mais lá estão, né? Então, um Elon Musk, um Zuckerberg, né? O poder de disseminar uma informação é muito grande, é uma responsabilidade. Ele virou um ator geopolítico hoje. Né? Não é mais... E agora, mais empoderado ainda, mais porque ainda. Ele está na equipe do Trump. Exatamente. E é interessante, falou assim, né? Com o Trump, o Trump inventou uma coisa nova, né? A privatização do Estado. Porque ele vai trabalhar a eficiência do Estado, mas é um ente privado que vai dizer... Então, assim, são tempos novos que a gente não sabe o que vai... São encruzilhadas, né? Que até para formar uma opinião é difícil. Pois é. Agora, em termos da produção de ensino teológico, como é que a internet tem se mostrado? Positiva, negativa, neutra? Eu vejo impactos positivos, né? Então, por exemplo, determinados... Se você falar assim, para um jovem, Billy Graham, ele nunca ouviu, mas não, olha aqui, você vai lá e apresenta um monte de conteúdo do Billy Graham e ele vai ouvir. É algo positivo, porque ele tem esse acesso. Materiais que chegavam no Brasil, né, muito tempo depois, e para chegar só quem lia inglês e tinha que comprar, vir de navio. Hoje em dia você vai lá, tá em inglês, você coloca traduzir e o próprio conteúdo traduz. Então, a questão é o critério para você selecionar. É isso que tem que ser ensinado, né? É isso que tem que estar atento, né? Aquele que do escriba, que tira coisas novas e coisas boas e coisas ruins, saber fazer essa seleção. Então, por exemplo, para alunos, eu falo, né? Olha, você vai pesquisar esse sistema, você não vai numa rede social, você vai no Google acadêmico. Ali ele já vai separar o que são artigos científicos. Pegou esse artigo científico, foi produzido onde? Qual a qualidade da revista? Na teologia, eu acho que agora os líderes religiosos também têm que começar a dar esse... Gente, não é porque eu tenho 5 milhões de seguidores que isso torna o sujeito inspirado, inerrante e infalível. A autoridade não... A fama dele não pode ser o critério da autoridade dele, né? Então, tem esse aspecto. Por outro lado, você tem pessoas, às vezes, com dificuldades de locomoção, sair. Também é algo bem interessante. Aqui em São Paulo, eu me hospedo na casa de uma senhora, ela vai fazer 90 anos. Quando eu chego à noite, ela está na reunião de oração com um tabletzinho lá com as irmãs da igreja. Que benção. Agora, a gente vai chamar um intervalo. Na volta, nós vamos continuar falando sobre essa questão, né? Inclusive, já vou fazer uma pergunta. Como é que os pastores e igrejas locais estão vendo a popularização dos cursos teológicos na internet? Eles estão sendo colocados na parede para responder perguntas, né, que a própria internet não responde. Mas como lidar com esse tipo de coisa, né? Com o jovenzinho lá, todo encantado. Às vezes não é só o jovenzinho, não, né? Enfim. E também vamos falar sobre uma coisa que nós vamos explorar no Vejam Só o ano que vem, Vejam Só Entrevista, que talvez você nem saiba que exista. Eu pouquíssima informação tenho a respeito. O neocalvinismo.
Já já a gente vai tratar dessas questões. Antes, deixa eu avisar você que o Vejam Só é patrocinado pela Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE, que está convidando você a visitar o site ou ligar para alguém durante a semana para tomar informações sobre o curso bíblico em plataforma EAD, o ensino à distância. Onde você estiver, você vai ter a possibilidade de estudar a Bíblia de forma bastante profunda e com um alcance muito grande, porque está numa linguagem acessível a todos. Não fui eu que produzi o material foi totalmente remodelado, está espetacularmente excelente. E você vai poder assistir às aulas onde você quiser. Mesmo que você já tenha feito o curso da AGRADE lá no passado, entre em contato, você vai ver que vai ficar entusiasmada para fazer, porque nós estamos falando de outro tipo de coisa, outro nível, tá? 31 15 08 19 em São Paulo, para quem for ligar, no horário comercial, evidentemente, ou, se você quiser, entra no site agrade.com.br. Aproveita, nesse caso, e dá uma passadinha também no site da RIT, para dar os seus pitacos a respeito do Vejam Só Entrevista, quem você gostaria de ver aqui, né, sendo entrevistado, ou até entrevistando também, né? Por que não? A gente vai para o intervalo, volta já. Olha lá, deixa eu te falar uma coisa. Você, com certeza, gosta dessa caneca e gostaria de ter uma delas, né? Pois é. Você não precisa fazer que nem eu, que levou 23 anos para ganhar a primeira, tá? E única. Você pode mandar sua foto para cá, pelas nossas redes sociais, tá? E tá aí, ó, envie suas fotos e vídeos pro Facebook, Programa Vejam Só, pro Instagram, @Programa Vejam Só, e você vai concorrer ao sorteio dessa caneca. Agora, se você quiser comprar, tem no Shopping do Povo, bem em frente à Igreja Internacional da Graça de Deus, sede aqui de São Paulo. Você tem a loja lá da Eliana, né? Dona Eliana. Ela tem olha aí, ó. Tá vendo? Atravessou a rua, tá lá o Shopping do Povo, a Dona Eliana aí. Lá você tem a caneca do Vejam Só também, tá bom? E, mandando a foto, a gente fica te conhecendo. Por exemplo, ó, em Curitiba, capital moral do Brasil, nós temos a Deolir e Ana Cleide assistindo ao Vejam Só. Olha lá o Deolir e a Ana Cleide. Parabéns pro casal que assiste o Vejam Só junto, fica junto até o fim, viu? Deus abençoe, irmã e irmão. A Maria Edinalva, lá de Diadema, na Grande São Paulo, é nossa telespectadora, bateu a foto enquanto está assistindo ao programa, olha que bacana. Valeu, Maria, Deus abençoe, irmã Edinalva. E na capital do Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, nós temos a Terezinha, nossa telespectadora. Também bateu a foto assistindo ao programa. Maravilha, Terezinha. Boa sorte para todos vocês aí no sorteio da caneca. Estamos conversando com o professor reverendo Sérgio Ribeiro, que é coordenador dos cursos de História e de Teologia lá da Universidade Mackenzie, na modalidade EAD. E, reverendo, a gente ouviu falar sobre o neocalvinismo, que eu confesso, estou ignorante, muito interessado em saber, né? E o irmão entende um pouquinho do assunto e o ano que vem a gente vai fazer uma entrevista específica sobre isso. O que é esse tal de neocalvinismo? É reencarnação do... Segundo Salomão, não tem nada novo debaixo da terra. É verdade. Né? Então, assim, é o neocalvinismo, é o neomodernismo, é o neopentecostalismo, é o neo... E você vai dando roupagens novas, né? Mas, historicamente, você consegue situar ele um pouco, principalmente, a partir do século XIX, na Holanda, com os teólogos holandeses, né? Justo lá? Justo lá, exato. E aí você tem
o nome mais expressivo desse período é do Abraham Kuyper. E aí você, inclusive com a ascensão política dele, com a projeção dentro do cenário, né, você começa a ter uma produção teológica principalmente voltado para o que eles vão chamar de mandato cultural, espaço público, a responsabilidade diante das questões públicas, políticas, né, na área da educação. Então, você tem esse movimento na Holanda. Ele funda, inclusive, a Universidade Livre de Amsterdã, constitui um partido político, um partido antirrevolucionário, era o nome do partido. Foi primeiro-ministro durante um mandato. É interessante, eu conversando com um pastor, colega meu, né, da igreja holandesa, ele disse: o Kuyper é mais famoso no Brasil do que na própria Holanda. Ô, doido. Exato. Então você tem esse movimento, e nos Estados Unidos você começa a ter um grupo de pastores mais jovens, exatamente, né, tentando, diríamos assim, contextualizar, né, falar numa linguagem contemporânea, uma apresentação mais contemporânea do ambiente, né, só que a base doutrinária tenta se buscar no calvinismo. E aí também é importante a gente frisar o seguinte: quando a gente fala de calvinismo, você não tem um calvinismo, você tem vários calvinismos. Como isso? Porque o calvinismo na África do Sul, o calvinismo na Holanda, o calvinismo no Brasil, o calvinismo nos Estados Unidos, o calvinismo no século XVI, em Genebra, o calvinismo dos puritanos tem as suas diferenças, né? Então, às vezes, as pessoas perdem um pouco a noção que você não tem nada homogêneo. Você não tem uma igreja cristã homogênea e nem, tampouco, você vai ter um calvinismo homogêneo. Mas aí você tem esse movimento teológico, obras começam a chegar ao Brasil, né? Já havia chegado na Inglaterra. Então, eles começam a se apresentar principalmente nessa vertente que eles vão chamar de mandato cultural, o envolvimento do cristão com a sociedade. Então, como o senhor disse, novo não tem, né? É uma leitura, né? E como o calvinismo também falava, estava muito atrelado a determinadas doutrinas, falava de calvinista, parece que a única coisa era a predestinação, né? Então, você passa a ter uma discussão também em relação a outras temáticas. E aí você pensa em música, você pensa em busca de artistas plásticos, né? Pensa como se fosse um movimento mais contemporâneo, tentando criar ligações entre a tradição calvinista e a sociedade atual. Um dos fenômenos que a internet trouxe foi justamente dar acesso, né, como Exato. a gente anunciou no fim do bloco passado, às pessoas comuns, a pensadores de teologia, pregadores, professores e, portanto, ao conteúdo teológico geral. Então, só para fazer uma ponte, um dos mais populares entre a juventude evangélica no Brasil é o John Piper. Eu fico assistindo o John Piper e falo: por que a juventude gosta dele? Não consigo entender. Uhum. Onde o John Piper entra nessa história aí? Exato. E tem uma coisa assim... uma vez, um amigo meu, pastor, estava indo para o auditório Rui Barbosa, lá no Mackenzie, lotado. John Piper estava lá, né? Aí ele estava com um livro do John Piper, né? Calvino no Teatro da Glória de Deus e tal. John Piper é um pastor batista. E ele falou: eu estou indo lá ver, inclusive ele vai estar falando aqui sobre um livro publicado pela Casa Editora Presbiteriana. Aí eu falei assim: mas e o Calvino mesmo? Você já leu? Uhum. Aí ele ficou aquela pergunta, falou: não li, né? Eu falei: então, leia ele, até para você poder fazer a análise do que ele escreveu. O que eu vejo, eu vejo que tem dois fenômenos. Um é a questão da comunicação e conseguir trabalhar com questões práticas. E, às vezes, na academia, a gente fala de modo muito abstrato, muito etéreo, e não trabalha com a pessoa que está ali.
o ser humano de carne e osso que precisa sair com uma resposta prática para um problema dele. Então, alguns eles conseguem fazer essa transição entre um conteúdo denso e a vida do dia a dia e que aquilo faça sentido para ele. Algo que pastores que já têm um pouco mais de estrada às vezes perdem é exatamente que não é apenas um convencimento intelectual do indivíduo. Ele quer algo que faça sentido para a vida dele no mundo sem sentido. Ele quer algo que dê um pouco de direção, um pouco... Porque você vive numa sociedade, né, quando se diz para o ser humano, você pode ser qualquer coisa, inclusive nada, você constrói a sua vida, você decide tudo o que você quer ser, né? Há um peso muito grande. Lógico. A pessoa Sartre falava, é um momento da angústia, né, e da solidão. Você decide. Você vai... Antigamente, o filho de sapateiro ia ser sapateiro, na Idade Média. Hoje, a criança de 7 anos, você chega para ela e fala, o que você quer ser quando crescer? Uma criança de 7 anos, né? Então, esse espaço instável, essa zona cinzenta, cria essa crise de sentido, e esses autores eles têm a habilidade de falar. Um livro que ficou assim, muito famoso, Uma Vida com Propósito, do Rick Warren. E quando você lê, ele está trabalhando de doutrinas que a gente fala na igreja, mas o modo como fala, essa é uma questão. Outra questão que eu vejo que, eu sou de terceira geração de evangélicos na família, então os crentes, durante muito tempo, eram vistos como alienados, como pessoas que não tinham formação, tal, sempre esse tipo de comparação. E você começa a ter alguns pregadores ou algumas falas mais intelectualizadas e isso dá um senso de autoestima, né, e os debates. Então, eu vejo na universidade, jovens na igreja, tudo, né, gostam desse debate porque eles sentem que estão fazendo uma boa opção por conta da própria capacidade intelectual de chegar àquelas conclusões. Aí o perigo está exatamente na vaidade e querer converter o evangelho simplesmente num sistema de argumentos filosóficos, né? Então, esse é um perigo. E também a popularização e a fama que a internet traz, né? Então, por que você vai ver tal pessoa, né? Todo mundo está indo ver, por que eu não vou ver, né? Então, todo mundo gosta, todo mundo fala, todo mundo... E aí, você está numa mesa, 10 pessoas, 10 estão falando bem, estão indo assistir, você fala, não vou fazer, então você acaba, às vezes, indo, né? Então, acaba tendo esse fenômeno de massa, né? Muitas pessoas aderem a determinadas igrejas e falam assim, por que você vai lá? Você não conhece, o pastor não te conhece, o pastor nunca vai te visitar, nunca vai ser o quê. Mas a pessoa, ela chega, eu sou da igreja tal. É status. Exatamente, né? Eu fui na palestra de fulano de tal, eu tive, e guarda o crachá. Sem tirar nenhum mérito da qualidade da pessoa. Mas todos esses fatores, né? Desde a habilidade da pessoa em comunicar, transmitir, o contexto e a necessidade também, né? E também tem uma questão interessante, né? O brasileiro gosta de ouvir nomes, principalmente se eles forem nomes anglos, né, saxões. Se você falar assim, nós vamos trazer o grande teólogo aqui da Bolívia, o Juan Martínez, né? Talvez não tenha o mesmo impacto. Mas não vai ter mesmo. Né? E pode ser uma pessoa brilhante. Claro, lógico. Né? Brilhante, né? Vamos trazer um grande teólogo, né, aqui do Uruguai e tal. E, às vezes, não vai ter. Fugindo um pouco da nossa seara, para europeus e americanos, né, verem um papa argentino. Então, eu acho que tem essa questão também. Então, assim, não tem uma resposta pronta. Mas eu vejo isso. Os jovens na igreja, pastor, o senhor conhece fulano de tal? Você ouviu fulano de tal? Aí eu falei, gente, vocês, além de ver, vocês leem alguma coisa? Então, o que me assusta em relação ao Piper, pelo menos nas coisas que eu vi, né? Sim. Eu tenho os livros dele lá também, mas, como você falou, eu não vejo nada demais. Sim. Né? Eu não vejo motivo para tanta auê. Agora, o que eu quero dizer é assim, o Piper, ele fala, ele põe o dedo na ferida mesmo, Deus é soberano, é assim que é e tal, quem é você, para discutir com Deus, esse tipo de coisa.
A juventude de hoje, que é extremamente relativista, não aceita a autoridade de ninguém, o pessoalzinho de adolescente chama os professores pelo primeiro nome. Pelo primeiro nome. Um dia desse, a menina estava lá em casa, estava falando, porque a fulana e tal. Eu falei, mas quem é a fulana? Tua colega? Não, é minha professora. Pô, peraí. Né? Mas eles se sujeitam, eles aceitam, eles gostam. É interessante, enquanto você estava falando isso daí, eu estava me lembrando, quando teve um atentado na França, que terroristas entraram numa revista? Boate, não, foi numa boate, e metralharam e tal, e descobriram que um dos líderes daquilo, dos organizadores, era um jovem francês, né, que tinha saído da Europa, foi para o Oriente Médio, recebeu instruções e tal, que é o que eles mais temem, que é alguém que vai e volta, que você não consegue fazer distinção de sotaque nem nada. E aí conseguiram achar uma entrevista dele antiga, e eu vi essa entrevista, e perguntaram, o que você, numa situação estável na Europa, tem tudo, ele era de uma classe média, você sai daqui para ir para um deserto no Oriente Médio, aprender tática terrorista e tal. Aí ele fala assim, pois é, aqui eu tinha o que eu quisesse. Lá eles me deram um motivo para morrer e viver. Ô, louco. O que acontece nesse ambiente que a gente vive, e a gente vê índices de suicídio alarmantes entre adolescentes, entre jovens, por mais que se digam que são relativistas, mas quando você... eles sentem o ser humano, e eu acho que o brasileiro tem isso, a gente pegar o Brasil, ele tem 3 séculos de colônia, 1 século de monarquia, um pouco mais de 100 anos de república, com poucos momentos democráticos. A história da República Brasileira é cheia de momentos de intervenção, né? Interessante que o grande nome lembrado da galeria de presidentes do Brasil, Getúlio Vargas, que foi ditador durante 15 anos, né? Então, é interessante como o ser humano, ele gosta de alguém falar, não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e atendem isso, né? E quanto mais parece radical você mais aquilo vai chamar o comportamento de alguns. Então, eu vejo que tem um pouco disso, esse excesso essa necessidade. Uma vez, na vida pastoral, a menina estava lá, não, porque fulano estava separando quem era herege e quem não era herege na igreja. Ô, louco. Exato, quase que desse jeito. Eu peguei e falei assim, olha, você está faltando um olhar de misericórdia, porque você tem uma formação, uma leitura que muitos irmãos ali nunca tiveram. Né? E você tem que um olhar de misericórdia. Jesus olharia para essas pessoas do modo como você está olhando, aí depois ela vai procurar, pastor, o senhor pensou e falou a verdade, eu não estou tendo misericórdia, que a gente quer condenar as pessoas por uma compreensão que é limitada, que tem pessoas que não sabem ler. Quantos pregadores, né, que a minha avó sabia versículos de cor porque ela não sabia ler. Então... Eu ouvi. Exato. E aí ela não tem uma compreensão supralapsariana e infralapsariana correta, né? Aí eu já coloco ela numa lista de crentes de categoria inferiorizada, né? Em Corinto tinha os espirituais, que era o que dava mais problema. Hoje a gente pode ter o problema dos intelectuais também, que dê esse tipo de... Os intelectualizados, né? Os conhecedores. E aí, o conhecimento sem amor incha. Então, mas aí entrando naquela questão lá, como a teologia está à disposição... Exato. Na internet, isso não está interferindo no trabalho pastoral? Um médico, ele contou para mim o seguinte, que chegou na consulta, com os exames, né? Doutor, eu vi no Google... que ele pegou o exame, abriu e foi procurar no Google, né? Isso, né? Aí ele pegou e falou assim, olha, então vamos fazer o seguinte, procure uma segunda opinião. Como assim? Você está mandando ir num outro médico? Não, você já procurou no Google, agora procure no Yahoo. Isso que médicos enfrentam, dando um exemplo, professores enfrentam, pastores também enfrentam. Né? E aí é um desafio, porque, de certa forma, você vai ter que ter conhecimento um pouco não só de quem falou, mas principalmente do que está sendo falado.
Então, os jovens vêm. E aí você está dando aula de escola dominical, eles estão lá. E, assim, eles vêm com um nome muito famoso, mas fulano falou isso. Eu falo assim, sim, e... fulano falou isso. E os argumentos que ele utilizou? Eu pedi para os alunos na sala de aula de teologia, eu falei, faça uma lista dos 20 mais. Os mais famosos de internet e tal. Aí eles colocaram os nomes dos 20, eu conhecia, acho que uns 5, 6. Eu falei, eu não vi o meu nome e não vi o seu nome também lá. Numa rede social com milhões de seguidores, né? Aí eu falei, quem que é esse? Quem que é esse? Eles começaram a falar, eu falei assim, gente do céu, sou jurássico. Eu não sei quem é esse pessoal. Eu não tenho ideia quem são essas pessoas. E muitas delas não têm a metade da formação teológica que eu e o senhor tivemos que ter para poder, sentado no banco, estudando, horas de leitura e tal. Mas eles fizeram a fama. Fácil. Fácil e ganham muito, né? E não estou dizendo que não deva ganhar ou não, porque eles estão... Alguém está patrocinando, está lucrando também, né? Mas o jovem fala, mas fulano falou isso, o que é que o senhor acha? Aí eu fico assim, bom, sobre fulano eu não sei, que eu não conheço ele. Sobre esse assunto, vamos discutir isso daí. Então, realmente... Então, assim, quando fala teologia na internet, eu falo para o pessoal quando me perguntam, eu falo assim, você quer fazer? Procure algo que seja de uma instituição séria. Não que essas pessoas não sejam sérias, mas procure algo de uma instituição séria. Ah, eu quero um curso. Como é que eu sei se o curso é bom? Olha a instituição se é boa. Se a instituição oferece um bom curso presencial, ela vai oferecer um bom curso à distância. Se a instituição não é boa presencialmente, não espere que ela vai ser uma instituição boa à distância. Segundo, qual é o seu objetivo? Porque também muita gente chega em cursos de teologia e vão buscar cursos de internet achando que um curso de teologia é um retiro, é uma escola dominical, exato. E aí se enganam, e aí a evasão também vai ser algo assim absurdo, algo enorme, né? Tem essa questão que eu falo também. E eu também insisto, não existe... O único lugar... eu vi isso num livro, Como Passar no Vestibular, do Laír Ribeiro, na época que eu estava estudando para vestibular, há 30 anos atrás. O único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário, né? Então, não pense que você vai aprender teologia, porque se tem uma coisa que é difícil estudar, é teologia. Por quê? Teologia é algo que tem 2000 anos. E você tem pensadores ao longo desses 2000 anos, né? Como que você fala, me formei em teologia e não sei quem é Agostinho, quem é Jerônimo, quem é Tomás de Aquino, quem é Lutero, quem é Calvino, quem é Schleiermacher, quem é... Não estou dizendo que você concorde ou não, mas são nomes que marcaram a teologia. E aí, um curso sério vai trabalhar clássicos históricos, vai trabalhar os concílios, vai trabalhar... Então, essa é a questão. Quem é que oferece esse curso, né? Então, todo mundo está vendendo, todo mundo está comprando, aí os colegas falaram. Então, é o critério para selecionar, que acho que é a base de eu vi de muito internet. isso. Foi esse ano. Foi esse ano que o Jürgen Moltmann morreu. Né? Exatamente. E quase ninguém sabia quem ele era. Exatamente. Como assim? Você não estudou teologia? Teologia era esperança. Exato. Que é isso? Quando eu citei do Deus atrás dos arame farpado, era nele que eu estava pensando. Mas passa batido. Sim, e as pessoas vão sendo reprodutoras de críticas de orelha de livro. Alguém disse algo sobre na internet, porque fulano de tal é bom ou é ruim? Aquele que assistiu sai reproduzindo o que aquele disse. Só que, às vezes, aquele que disse nem leu também, o que está reproduzindo também não leu. Dá um exemplo, se você pegar Lutero ou pegar Calvino e começar a ler, você vai falar assim, gente, acho que se ele falasse isso hoje no meu presbitério... seria... Então, né? Exatamente. Então, assim, nossa, eu nunca imaginava que ele falasse isso. Essa questão dos estudos clássicos, as voltas originais, é carente em várias áreas e na teologia, né? A questão do senso crítico, de saber argumentar. Você pega Tomás de Aquino, gente, o tanto que ele escreveu para fazer cada argumento daquele e para cada resposta ele levantava possíveis objeções, só em ver, e ele fez aquilo ali, né? No século ali 11,
Com bico de pena. Bico de pena, com Suma bico Teológica. de pena, com vela, e escreveu aquilo que você pega em papel Bíblia. É um negócio desse tamanho. Eu tinha um professor que falava, o Reverendo Mendonça, falava que era filosofia, trator e lagarta, né? Porque ele cobria tudo em minúcias. Reverendo, só para a gente terminar, como é que o senhor vê o fenômeno hoje do interesse ultrafocado? Muita gente quer estudar teologia, mas, por exemplo, eu quero só escatologia, por causa do... Sim. Né? Agora que o Trump está eleito, ele é o anticristo de plantão. Né? Até o Daniel Mastral faleceu, acho que 10 dias antes de vir aqui. Ele falava mesmo nos podcasts que o Donald Trump é o anticristo. Ele tinha certeza disso. Então, ele é o anticristo de plantão. Quando eu era criança, era o Henry Kissinger. Já foi o Gorbachev, já foi um monte de gente. Tem uma fila enorme. Já. Esse interesse ultrafocado que a internet facilita não distorce tudo? Sim. Primeiro que a pessoa ela lê descontextualizada. Segundo, com qual base crítica ela está lendo aquilo ali, né? Ou seja, vou pegando aqui, né? Para criança a gente dá leite, Hebreus, né? Vocês têm que voltar a tomar leite, porque vocês não pegam pessoa, não tem condições do alimento sólido. Então a pessoa ela quer saber os fins dos tempos, coisas que Jesus mesmo, quando perguntado sobre algumas coisas, ele mesmo, né, não se prontificou. Querem saber como é a estrutura sistêmica dentro do céu. Paulo, que talvez tenha visto alguma coisa, disse que não podia contar nada. Então, assim, o único que viu não contou. Então, né? Exato. E ainda diz que a gente vê as coisas por espelho inimigo. Então, tem muito a questão do exótico, da curiosidade. Eu acho que mexe muito com isso daí. Né? As coisas elementares, e acho que isso vem com a idade. Eu me lembro, no começo do ministério, eu ia para o púlpito e eu falava assim, eu quero causar, eu quero fazer, sabe? 25 anos, pastoreando na igreja, a gente passa por isso, né? Eu quero sair daqui e deixar todo mundo, né, pronto, formado, aquela coisa toda. Aí você passa e fala assim, não é assim, né? Não é desse jeito. Então tem isso. E isso chama atenção. Escatologia, então, né? Pegando o caso, né? O pessoal gosta de ver um debate, né? De arminiano e calvinista, né? E talvez, não sei se eles viverem em épocas diferentes, colocado frente a frente, como é que eles seriam? Wesley e Whitefield, né? Tentaram, eu não sei se foi para o Wesley ou para o Whitefield, que chegaram assim, quando você chegar no céu, o Whitefield é calvinista, vai encontrar o Wesley no céu? Ele falou, não. Eu falei, mas por que não? Porque ele vai estar tão perto de Deus que eu não vou conseguir chegar perto dele. Boa! Exatamente, né? Então, aí perguntam para mim assim, você aceita a predestinação? Sim. Quando que Deus predestinou? Eu falei, amanhã. Aí a pessoa assim, mas como amanhã? Eu falei, porque a Bíblia diz que é a eternidade, não é? Eternidade é algo que está fora do tempo. Então, não é hoje, não é ontem, não é amanhã. Porque o amanhã ainda não é tempo. Exato. Eu falei, então, assim, quando você fala assim, lá na eternidade, você jogou no passado, que foge do controle. Mas as pessoas gostam da especulação, gostam aquela coisa. Até aí vai lá, né? O exato. Problema é quando não se... faz outra coisa. Perde-se a noção de limite. Sim, né? sim. E o herege é o outro. Então, e achar informação, achar lixo na internet é a coisa mais fácil do mundo. Sim, né? sim. Então, é tenebroso. Infelizmente, nosso tempo acabou. Conversamos aqui com o professor reverendo Sérgio Ribeiro, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil e coordenador do curso de História e também do curso teológico em plataforma EAD da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Muito obrigado por ter vindo. Deus o abençoe. Os contatos e as maneiras de conversar com o reverendo Sérgio foram publicados ao longo da entrevista, mas estão nas nossas redes sociais. Caso você não tenha anotado, é só entrar nas nossas redes sociais e você vai ter lá, tá bom? Vamos ver o resultado da enquete? Caso fosse possível escolher que tipo de curso teológico você iria preferir, então vamos lá. Presencial, 62%. O povo gosta de brigar com o professor. Online, 32%. E
indiferentes 6%. Sempre tem os indiferentes. Eu também prefiro o presencial. Aliás, uma das grandes dificuldades que eu estou tendo é de ministrar, de gravar aula para curso online. Porque você não interage com o aluno. E a produção teológica envolve interação. E a dúvida levantada pode ser o grande gatilho da aula. Exatamente. Bom, a gente já está estourando o tempo aqui. Nos vemos na próxima sexta-feira, querendo o Senhor. Até lá, um ósculo santo a todos.